Aleluia. Saúde a amada igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor por este privilégio de estarmos juntos em união, em um só propósito, que é adorar e glorificar o nome do nosso Pai. Aleluia. E o nosso Senhor Jesus Cristo já se faz presente neste lugar. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para o teu coração nesta tarde. Eu cheguei aqui falando com a pastora Luciana e eu orei ao Espírito Santo de Deus. Se eu tivesse a oportunidade de ministrar nessa tarde, eu queria uma palavra que viesse totalmente direcionada dos céus, totalmente direcionada do trono da graça. Eu sei que nós estamos em uma campanha, Deus, provedor, o Deus da providência. Mas o Senhor hoje quer falar ao nosso coração através de uma palavra poderosa, que quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me deu um contexto totalmente diferente do que nós pregamos e ministramos sobre ela. E eu peço que a amada igreja abra a vossa Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 15. Livro de Lucas, capítulo 15, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, e o filho da nossa irmã Candice, louvando ao Senhor, disse: meu Deus, o Espírito Santo verdadeiramente testificou que é esta palavra mesmo que o Senhor quer trazer aos nossos corações hoje. O Pai amoroso, o Pai que se compadece, o Pai que vê, o Pai que ouve, o Pai que escolhe, o Pai que cura, o Pai que liberta. Aleluia. Esse é o nosso Pai. Glória a Deus. Louvamos e adoramos a Ele por este dia, por estarmos aqui neste momento. Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu espero para juntos lermos esse texto. A palavra do Senhor, ela é poderosa para ir no mais profundo do nosso coração, dividindo intenções dos pensamentos e intenções. Amém, amada igreja? Diz assim no texto sagrado, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? E no versículo 18 ele diz: levantar-me-ei. Ele disse o quê? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, ele fez o que, amada igreja? Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pôr-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamo-nos e nos alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Diga amém por esta palavra, amada igreja. Eu só peço que só mais um pouco, com as tuas palavras, com o que você tem pedido para Deus, coloque a mão no seu coração e feche seus olhos, encurve a tua cabeça e peça juntamente comigo neste momento. Pai amado, Pai querido, dono do céu e da terra, Pai, neste momento, em nome do nosso Senhor Jesus, Pai, nós fizemos menção da tua palavra. A tua palavra, Senhor, que tem poder, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra, sim, Senhor Jesus, que é o suficiente para nós crermos e entendermos
entendermos que com apenas uma só palavra, Pai, o Senhor muda tudo ao nosso redor. Fala conosco, Senhor, nesta tarde. Fala conosco, Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer declarar, aquilo que o Senhor quer profetizar nas nossas vidas. Que não seja eu, Pai, falando, mas que seja o Senhor, Pai. Sim, Senhor, nós necessitamos, Pai, de ouvir a Tua voz, Senhor, e nesta tarde, que a Tua palavra, Senhor, ela possa penetrar, Senhor, no nosso coração, que o nosso coração, ele possa estar como terra fértil, Jesus, para receber de Ti, para que nós possamos frutificarmos diante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, repreende, nós te pedimos nessa tarde que nenhuma distração, Pai, venha nos impedir, Pai, de ouvir a Tua voz. E é assim que nós oramos e diga amém, amada igreja. Amém? Glória a Deus. Amados, no início deste capítulo aqui, Jesus, ele estava falando com pecadores, ele estava falando com publicanos. E os fariseus daquela época, eles ficavam murmurando contra Jesus devido à forma de ele se conectar, dele estar no meio daquele povo, devido à forma dele pregar, dele ministrar, e as pessoas ficarem ouvindo, e as pessoas receberem. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele era detestado por aquele povo. Ele era detestado por aqueles religiosos que achavam que não necessitavam de ouvir a verdade, que achavam que eles já eram muito certos, a ponto deles serem o quê? Consertado, exortado pela palavra do Senhor. Mas nós sabemos e entendemos que eles tinham raiva, porque a autoridade que Jesus ministrava na vida daquele povo vinha dos céus. E eles sabiam, eles compreendiam que a forma que Jesus amava e pregava para aquele povo era diferente da que eles faziam. Eles nem entravam no reino de Deus e nem deixavam as pessoas se arrepender, se consertar. Era uma religiosidade. A palavra do Senhor diz que por mais que Jesus, ele tivesse operado milagres e maravilhas no meio daquele povo, mas eles não queriam aceitar. Eles sabiam, mas eles não queriam aceitar que Jesus era o Messias, que Jesus veio para salvar, que Jesus, ele veio para curar. E no início nós vemos que Jesus estava ministrando para aquele povo, usando parábolas, usando comparações. Por que ele usava comparações, irmã Edna? Porque só entendia quem quisesse, só entendia quem se aprofundasse, só entendia quem ficasse meditando, buscando sabedoria dos céus para compreender o que Jesus estava querendo dizer, o significado da palavra que ele estava ministrando no coração de cada um deles. Mas Isaías, ele já tinha falo, e João, ele também testificou que aquele povo, por isso não podiam crer, porque disse ainda Isaías: cegou-lhe os olhos e endureceu o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se converta e se cure. Já havia uma promessa lá atrás para aquelas pessoas que não queriam ver, para aquelas pessoas que não queriam enxergar, para aquelas pessoas que tinham um coração duro, e através do ouvir da palavra de Deus, descesse para o coração delas e elas viessem a se converter. Aleluia. E Jesus, ele fala que esse povo sim perece por não compreender as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Jesus também disse que se nós crermos, nós veríamos a glória dele. E pelo que estava acontecendo ali, tinha pessoas que sim criam, mas aqueles que não crescem não poderiam ver a glória de Deus. E aqui nesse contexto, Jesus, ele fala revelando o amor do Pai, o amor do Pai por parábolas. E ele usa comparações para aquele povo. Para os homens, ele começa falando da ovelha que tinha se perdido, e do pastor que deixou as 99 lá e foi procurar a que estava perdida.
Ele começa comparando, porque a visão daquela época, os pastores, tinha muitos pastores, e Jesus ele amava falar em relação do que as pessoas faziam. Ou seja, se fosse nos dias de hoje, pessoas que têm um chamado, pessoas que disseram que foram escolhidas, que se sentiram, que tinham um chamado no coração para fazer a obra do Senhor, mas essas pessoas não decidiram renunciar àquilo que Deus pediu para elas renunciar. Essas pessoas decidiram se apegar com aquilo, se apegar com aquela coisa, se apegar com aquela pessoa, e não ouvir o que Jesus pediu para ela fazer. Aqui ele compara que o pai ele não é assim. O pai ele deixa assim as 99 que não precisa de perdão, que não precisa que seja curada, e vai atrás daquela que precisa ser curada, que precisa ser sarada, que necessita de um cuidado. Ele faz essas comparações para com os homens, e para com as mulheres ele usa a comparação das dracmas perdidas. E a mulher ela tinha 10 dracmas e uma se perdeu. Ou seja, era muito importante para aquelas mulheres terem todas as 10 dracmas. E a palavra do Senhor diz, e ele fala, Jesus falando com aquelas mulheres: se você tem 10 dracmas, se uma se perder, você não procura diligentemente varrendo até encontrar, até ela estar ali, até estar tudo completa. Do mesmo modo era com o Pai. Ele estava falando de comparações para que eles pudessem entender que a diligência que eles tinham de fazer algo que era para o seu próprio interesse, o Senhor tinha para fazer pelo reino. Aleluia. E esta parábola ao qual nós fizemos menção, ela é comparada, ela sim, todo mundo dá o título, na epígrafe do meu texto diz que ela é a parábola do filho pródigo. Mas hoje nós vamos dar um título para essa parábola, e nós vamos dizer a parábola do amor de Deus. A palavra que revela o Pai amoroso que nós temos. A palavra que revela o amor dele, que é infinito, que é incomparável. Aleluia. E muitas das vezes nós não reconhecemos. Muitas das vezes nós estamos tão distraídos por tudo aquilo que acontece ao nosso redor, que nós esquecemos de que nós temos um Pai que nos ama. Aleluia. De que faz tudo por nós. Que pegou o seu único filho e deu para que nós tivéssemos vida em abundância. Mas Jesus Cristo, ele disse que o mundo já é do maligno, e por ser do maligno, igreja, nós estamos distraídos, fitando os nossos olhos em coisas, em pessoas, e esquecendo de valorizar essa presença, essa escolha. Aleluia, glória a Deus. E o inimigo, ele usa dessas coisas. Ele coloca na nossa alma que nós não somos dignos, que nós não somos dignos do perdão, que nós não somos dignos do amor dele, que nós não somos dignos da misericórdia dele, que nós somos fracos, somos limitados. Sim, nós somos, mas ele é poderoso. Aleluia. E ele já nos deu uma identidade de filha, de filho. Aleluia. Talvez você tenha chegado aqui neste lugar hoje se sentindo julgado por aquilo que o Senhor já te perdoou. Glória a Deus, com dúvida: Senhor, será que eu sou merecedor ainda do teu amor? Talvez você chegou hoje aqui neste lugar, ou você esteja presa num passado que te traumatiza, nas injustiças, nas traições, e esquecido de viver o novo que Deus tem para a tua vida, de ter acesso àquilo que Ele já preparou para a tua vida, porque você ainda está preso naquilo que aconteceu com você em 1993. Aleluia. E o que o Senhor está falando ao nosso coração: ei, tem acesso naquilo que eu já te entreguei. Jesus, amados, Ele não nos julga, Ele nos conserta. Ele diz na palavra Deus, Ele diz na palavra dele: eu que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Por que é que você tem nome de filho e você continua preso nas trevas? Por que é que você disse sim para Jesus e você continua
Aleluia. Amados, que nesta tarde nós não venhamos sim focar naquilo que já passou, mas que nós venhamos focar naquilo que Deus já preparou. Aleluia. Você só precisa dar um passo, glória a Deus, para você ter acesso àquilo que Deus já preparou para a tua vida. E a gente vê que no contexto dessa história, dessa passagem, o filho, ele estava assim perdido. Ele estava assim sem destino, aleluia. Sabe por quê? Porque ele estava buscando as próprias vontades dele. Porque ele estava buscando se saciar com as coisas do mundo. E a palavra do Senhor diz que as piores dificuldades que ele passou foi porque ele estava longe sim do Pai. E amados, nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, nós passamos dificuldades, sabe por quê? Porque nós queremos fazer segundo a nossa vontade. Quando a gente não decide fazer segundo a palavra do Senhor, mas quando a gente decide fazer segundo o que nós bem queremos, segundo o que nós bem entendemos. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que de repente veio aquele vazio dentro dele. Aquele vazio no coração dele, sabe? É isso que às vezes vem no nosso coração, porque nós tomamos um passo que Deus não mandou nós tomar, que nós fazemos algo que Deus não pediu para a gente fazer. E o que eu acho mais interessante nisso é que a gente toma as nossas próprias decisões, é que a gente faz o que a gente quer e depois a gente fica culpando Deus. É que Deus já avisou sobre pessoas e coisas que estão ao nosso redor. Deus já afastou de nós, Deus já tirou de nós, e a gente corre atrás e quer ir buscar. Ei, Deus ouve conversas que você não ouve. Deus vê coisas que você não vê. Então por que você está insistindo em alguém, em coisas, em pessoas que Deus já tirou do seu redor, que não tem o mesmo propósito que você, que não teve a mesma experiência espiritual que você tem com o Pai? Ei, se saiu da tua vida é porque Deus tem coisa melhor, coisa maior. Pessoas que te admirem, pessoas que segurem na tua mão e digam: vamos, eu estou contigo. Não que pessoas que faziam te julgar, que pessoas que diziam assim: ei, mas por que tudo isso? Você não precisa. Você só precisa confiar. Glória a Deus, aleluia. E isso foi gerado dentro dele. Mas a palavra do Senhor diz, lá no versículo 18, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele falou com ele. Ele disse: eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou me levantar. Quantas vezes a gente promete para o Senhor algo que a gente não faz? A gente só fala com os nossos lábios: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não faz. Glória a Deus. Mas no versículo 20 a palavra do Senhor diz que ele se levantando, ele se levantou e foi para com o pai dele, amados. Ele planejou dentro dele, ele bolou um plano dentro dele de arrependimento. Talvez a gente esteja em um cenário, um ambiente que a gente quer sair, que a gente quer que tudo aquilo acabe, que a gente quer ser limpo e a gente quer ser purificado, mas a gente não tem forças de se levantar. Vocês lembram daquele paralítico lá no poço de Betesda? Ele estava a um passo de receber o milagre dele, mas a autopiedade não deixou. Jesus chegou para ele e perguntou: queres ficar sã? E ele foi uma autopiedade: Senhor. Não, Jesus não perguntou porque era que ele não seria curado, porque Jesus perguntou se ele queria. Então nesta tarde entenda que você precisa querer e você precisa se posicionar. Ele se levantou, ele tomou uma decisão. Sabe, assim como nós, aquele homem, aquele jovem vinha assim, vozes contrárias para com ele. Com certeza ele deve ter ouvido muito: você acha que o seu pai vai te aceitar de volta em casa? Você acha que o teu pai vai te aceitar da mesma forma? Você acha que o seu pai vai ter o mesmo amor por você que ele tinha antes? Mas o nosso Pai, amados e queridos irmãos, hoje ele está te chamando para um novo tempo de se levantar.
levantar e fazer aquilo que você sabe que Ele te mandou fazer, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a multidão. É tempo de vencer. É tempo de tomar posse o que Ele já assim conquistou por você lá na cruz. Aleluia, o amor que só Ele pode te dar. A palavra do Senhor diz que aquele jovem, amados, foi recebido com excelência. Glória a Deus. E hoje, o que o Senhor Jesus quer falar para os nossos corações, que enquanto nós estamos focados no mundo, em coisas, em pessoas, nós estamos sim esquecendo de receber o amor que só Ele pode nos dar. Nós esquecemos de receber a cura que só Ele pode fazer. Nós esquecemos de receber o refrigério que só Ele pode dar. Nós estamos esquecendo de receber o preenchimento daquele vazio que só Ele pode preencher. Aleluia, glória a Deus. E se você chegou neste lugar hoje, se você está aí em casa hoje, irmã Eda, mas eu não consigo. Sim, você consegue. Você consegue, sabe por quê? Porque Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falando Ele não cumpriria. Ele não disse que estaria com você até a consumação dos séculos. Ele não disse se você tiver aflição, você não temesse, porque Ele já venceu o mundo. Aleluia. Oh, aleluia. Então você fique com essa certeza hoje no seu coração, que você só precisa se levantar. Você só precisa segurar na mão do Pai, que te ama, que te escolheu. Porque você, amado, não foi chamado para viver de derrota em derrota. Você foi chamado para viver de vitória em vitória. Porque você é filho, você é filha de Deus. Receba essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Deus abençoe a amada igreja.